Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que possamos dar, então, continuidade aos trabalhos que acontecem na casa. Agora, tendo a abertura do trabalho da reunião pública, onde estamos aqui todos vivendo a oportunidade das palestras. Mas sabemos que a espiritualidade maior está sempre em tratamento, sempre nos ajudando, sempre nos amparando. E está nesse momento fazendo isso conosco. Enquanto estamos ouvindo, estamos recebendo as palavras, as palestras, os nossos amigos espirituais estão conosco, nos ajudando, nos amparando e dando as forças energéticas que precisamos. Ao lado de nós, como sabemos, tem os espíritos protetores que nos assistem, todos claramente assistidos e amparados por Jesus. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só iremos ao Pai se for por Ele. É o modelo que temos que seguir, o guia, modelo que devemos seguir para a eternidade. Então vamos viver este momento, receber essas graças, tranquilizar os nossos corações, nos sentirmos bem porque aqui estamos em irmãos, estamos todos fadados à evolução, todos nós temos o nosso crescimento espiritual para fazer, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, cada um com as suas, mas lembrando que, como Jesus dizia, todos vós sois deuses, podem tanto quanto eu e até mais. Então podemos muito mesmo, e podemos nos superar a cada dia mais. Um pouquinho de cada vez, quando formos ver, estamos bem mais envolvidos quando estávamos no passado. É isso que é o propósito de estarmos aqui entre irmãos, nesta casa de caridade, nessa casa espírita. É isso, gente? Então, gente, dado como iniciado, temos aqui o nosso irmão Fábio, que vai nos brindar com a sua linda palestra. Vem só nos trazendo palestras maravilhosas, né? Eu sou suspeito, um grande amigo meu aqui, né? Que tem o prazer de estar aqui sempre com a gente, sempre solícito, sempre dando seu amor, seu carinho para todos nós. Ele faz as suas belas palestras, nos traz com muita humildade, com muito carinho, conhecimento. E hoje ele vai falar sobre evangelização infantil, não é isso? Então fica à vontade, Fábio. Boa tarde a todos. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui, sobretudo quando a casa está cheia, né? Sábado é um dia que a gente tem a alegria de encontrar muita gente, muitos amigos. Eu trabalho aqui na casa às quartas, e aí como é meio de semana, um pouquinho mais difícil para que a gente tenha a casa tão cheia como hoje. Então é sempre uma alegria ver essa quantidade de amigos aqui, todos juntos, né, para a gente poder se encontrar. E também dou as boas-vindas aos nossos amigos do YouTube que nos acompanham pelas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre evangelização infantil, que é um trabalho que a casa está voltando a oferecer e que é um trabalho cujo impacto é muito grande, não só no nosso núcleo, né? Mas quando você olha a propagação desse conhecimento, a propagação desse preparo desses novos espíritos que estão chegando, você consegue entender o quão transformador que ele é, né? Em geral, as informações que a gente recebe sobre a espiritualidade acabam chegando nas nossas vidas um pouco mais tarde, né? Se vocês pararem para refletir, para aqueles que não tiveram a bênção de nascer num berço espírita, grande parte, a gente sabe que grande parte das pessoas também acaba migrando de uma religião para outra por questões pessoais, de busca de aprofundamento, de conhecimento e tudo mais. E aí acabam perdendo uma parte importante da vida, né, e passando por um momento bastante desafiador como é a adolescência, né, que a gente está aí com uma série de transformações acontecendo no corpo, na mente, o espírito está ali adquirindo a sua personalidade de fábrica, né? Passou aquele instante onde todo o seu conteúdo estava ali guardado, adormecido, recebendo toda a influenciação externa, a educação dos pais, a educação do meio, para que quando ele chegasse na idade da adolescência, começasse a desabrochar com os seus próprios valores, né? Começasse a cruzar essas informações
de toda a educação que recebeu com o seu meio, com sua essência. Então, a questão da gente ter o privilégio de receber essas informações, de receber esse conhecimento sobre a espiritualidade em tenra idade, quando a gente é bem novinho, tem um impacto gigantesco na vida da gente. Pessoalmente, eu fui ter esse conhecimento, eu estava com 16 anos. Então, muita coisa já tinha acontecido, né? E eu vim de uma família católica, não praticante, então eu tinha realmente muito pouco conhecimento para poder lidar com situações desafiadoras da vida. E hoje, né, refletindo, se você olha para trás, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, ou pelo menos que eu adquiri até os 20 anos, quando eu mergulhei para conhecer a doutrina espírita, certamente a minha vida tinha tido outro rumo. Os desafios pelos quais eu passei teriam sido mais suaves. Então, é isso que esse tipo de trabalho se propõe a trazer. É um preparo, um conhecimento para que aquele espírito que está chegando, está na sua infância, está conhecendo o mundo, está conhecendo o seu corpo, está aprendendo a se relacionar, que possa entender como que as coisas funcionam, na verdade. É uma espécie de manual da vida, né? Se a gente pudesse ter digamos, catalogado, né? Estaria muito próximo disso. E sabemos que, mais tarde, com o estudo, a gente aprende que esse manual se chama Evangelho, né? Que é justamente o que Jesus deixou para nós de exemplos e que é tão desafiador ainda para nós podermos compreendê-lo, né? Quanto que a gente tem que ler, quanto que a gente tem que praticar para que a gente consiga estar alinhado com esses conceitos e aplicar na nossa vida, que é o grande objetivo, né? Teoria por teoria não leva a lugar nenhum. Então esse é um desafio que todos nós temos. Eu tenho isso muito forte também, porque eu luto com as minhas imperfeições, com as minhas questões, com as coisas que eu não quero mais viver, com minha forma de pensar em muitas situações, minha forma de reagir. Tudo isso é um trabalho, né, que muitas vezes leva encarnações. Então, estar próximo desse conhecimento e poder passar isso para frente é algo que também ajuda a gente a poder construir de uma forma mais sólida isso dentro de nós. A evangelização infantil, ela trabalha conceitos que vão desde os mais básicos, como o que é Deus, o entendimento do que é Deus, da presença de Deus, da manifestação de Deus na vida, que é algo que para nós é muito concreto, a gente consegue enxergar, mas para muita gente não está claro quem é o dono dessa obra. E quando você consegue enxergar de uma maneira mais aberta as questões, todas as prerrogativas, todas as características que estão aí no mundo, que podem deixar claro que há a presença de uma inteligência maior, de um poder divino regendo as nossas vidas, é algo bastante transformador quando você consegue viver isso no ser, consegue entender a presença de Deus nas coisas, nas pessoas, fazer as crianças raciocinarem com relação a alguns atributos que até para nós são desafiadores, né? Mas que ao adaptar esse conhecimento para essas crianças, você consegue passar um conteúdo tão importante. Conteúdos como, por exemplo, a onipresença de Deus. Para nós, encarnados, né? A gente está aqui, se a gente está aqui, a gente não consegue estar ali. Esse é o raciocínio que a gente tem. Só consigo estar em um lugar ao mesmo tempo. E aí a gente leva isso para Deus, né? A gente tem a tendência de personificar Deus, de entender Deus como um homem, como um velhinho de barba branca, e como tal,
ele não poderia estar em todos os lugares. A gente ouve, não, mas Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Mas se você para para pensar e reflete Ele, e pensa nele como um homem, fica um pouco mais difícil de entender como que isso se processa. E aí quando a gente olha para alguns exemplos da natureza, começa a ficar um pouco mais claro como Ele está presente em tudo. Quando a gente consegue olhar, por exemplo, a presença do Sol banhando a Terra, você vê que aquele mesmo astro está oferecendo a sua luz para metade da Terra inteira. Obviamente para o espaço todo, né? Mas a luz dele chega para metade da nossa Terra, e aí isso acontece ao mesmo tempo para todos. Então, se um astro de quinta grandeza, dentro de um sistema, dentro de uma galáxia que está dentro de muitas outras milhões de galáxias, consegue fazer isso, imagina o Criador. Então são mecanismos que a gente não consegue entender ainda, isso é próprio do nosso momento evolutivo, mas a gente consegue observar as evidências de Deus na natureza, na vida, na beleza da criação como um todo, né? No nosso corpo, que ainda estamos aprendendo a conhecer, nas manifestações da natureza, dos animais, nas inter-relações, nos sentimentos, nas trocas. E tudo isso, quando pode ser ensinado para a criança muito cedo, ela vai crescer com uma visão diferente para com a vida, para consigo mesmo e para com as pessoas, o que é de fato transformador. Então, aos poucos, esses conceitos, poder ir plantando aos poucos essas reflexões, é algo que tem um impacto muito grande na vida delas, principalmente para as crianças que estão chegando agora, essa geração alfa, essas crianças índigo, essas crianças cristais, que são os espíritos mais evoluídos, muitos deles já chegando para um novo momento da Terra, e eles chegam com conhecimento, com uma fome de conhecimento e com o raciocínio, com a forma de enxergar as coisas já bem diferente do que nós chegamos, né? Isso fica bastante claro. A própria forma da gente interagir com essas crianças hoje é diferente. Para quem trabalha com educação, sabe quão questionadoras elas são. Claro, né? Sempre dentro de um limite, né? Mas no sentido de elas mostrarem uma curiosidade explícita que há um tempo atrás não era tão claro. Existe um questionamento de como as coisas funcionam, dos porquês. A gente não consegue mais educar essas crianças de uma maneira mais impositiva. Eles perguntam muito, eles querem saber como funciona, eles questionam a questão de você falar e não fazer. Então tudo isso traz um desafio para nós, como pais, ou para os educadores, para todos aqueles que se propõem a cuidar, a tutorar esses espíritos que estão chegando, que são colocados nas nossas vidas. Por isso que esse desenvolvimento das questões morais, do entendimento, do perdão, que são questões que a gente ouve ao longo da vida, mas quando chega na nossa vida, no momento assim, posterior, um pouco mais para frente, a gente gasta muito mais energia para poder incorporar. Por quê? Porque a gente já criou vícios de pensamento, formas de agir e principalmente de reagir às questões todas, às provocações da vida. E essa reação é algo que, para ser reeducada, toma muito mais tempo, energia, e muitas vezes acaba entrando para o crédito karma, né? Você pagar no rotativo na próxima encarnação, porque nesse daqui você já não consegue fazer todo o desvio de conduta que você gostaria, a depender do quão fixado você ficou dentro das ideias. Quando a gente pensa na transformação da Terra, a evangelização infantil tem um papel fundamental, porque diferente de todo o trabalho que se tem na educação e no socorro aos adultos, né, as pessoas que, como nós, enfrentam desafios da vida,
questões aí a serem trabalhadas, todo o suporte que uma casa como essa oferece, suporte espiritual, o suporte com cursos, né? Tudo isso tem um efeito muito mais de curto prazo, de curto, no máximo médio prazo. Nós estamos falando ali de uma porção da população que já vai trabalhar uma questão de uma maneira mais reativa. A gente está reagindo, a gente está oferecendo ferramentas para aqueles espíritos lidarem com as situações que chegam em suas vidas, para que eles possam evoluir, para que eles possam mudar aquilo que é necessário. Quando a gente está falando de evangelização infantil, você está fazendo um investimento no futuro. Você está investindo no tesouro direto celestial para poder fazer uma colheita lá na frente. Você vai ali aos pouquinhos fazendo um investimento e esse ser já vai passar pela vida de uma maneira diferente, com suas interações diferentes, entendendo melhor os seus contextos de vida muitas vezes difíceis, mas eles conseguem receber isso de uma maneira diferente. E aí vão se transformar em adultos diferentes e vão multiplicar esse jeito de agir, de pensar e de interagir com as pessoas para o seu meio. E é esse ponto que é bastante importante de ter a consciência. Você está trabalhando um rol de espíritos ali que vão ter impacto na sociedade como um todo, no mundo, mais para frente. Claro que de uma maneira complementar a tudo que é feito, né, para os adultos, né, lidarem com suas questões. Lembrando todo o impacto que as questões da infância trazem na vida de cada um. A gente fica marcado profundamente pelas questões que a gente viveu na infância e muitas vezes passa pela vida com dificuldade e muitas questões justamente por não ter aprendido a lidar com isso. E aí tem todo um trabalho aí com o auxílio de psicólogos, todo um trabalho espiritual, de entendimento, de abertura de consciência para poder ter um padrão de comportamento melhor, que te traga paz para o coração. Se você consegue ensinar isso para a criança, essa inteligência espiritual, né, junto com a inteligência emocional, junto com a quantidade de informação que elas vão receber da escola, você consegue formar um cidadão integral muito melhor. E isso vai começar a promover a transformação no planeta que a gente aguarda, que a gente sabe que já está acontecendo. Então, é fundamental que esses espíritos que estão chegando possam ser preparados para assumirem os próximos passos com o conhecimento necessário. Porque o conhecimento liberta. Então, você sabendo como funcionam as coisas, né, tendo esse manual da vida, esse adulto, essa criança que vão se tornar adulta, vai promover uma mudança não só de si, não só na sua casa, mas na sociedade como um todo. São pessoas, se convertem em pessoas como muitas que a gente conhece, que são transformadoras, né, cujo exemplo consegue transformar o meio. Quando isso não ocorre, pelo menos a depender de todo o desafio que essa criança vai viver, ela consegue passar com mais paz e com uma compreensão diferenciada sobre as questões que a afligem na vida atual. Eu trabalho há mais de 20 anos com evangelização infantil e eu trabalhei num grupo em outra casa, um grupo que fica na Vila Missionária, perto da cidade de Dutra, na zona sul também de São Paulo, e a casa ficava bem no meio de uma comunidade, e uma comunidade fortemente impactada pelo tráfico de drogas lá. Então existia muito aliciamento de menores e muitas questões de abuso, de abandono, e isso tudo era sentido no trabalho da casa. Então quando a gente captava as crianças e recebia as crianças para fazer um trabalho com elas,
trabalho começava a partir dos 5 anos, né? Você tinha um período para você conseguir criar conexão com essas crianças, entender as suas realidades duras e começar a fazer um plantio que ia começar a desabrochar mais à frente, sobretudo na adolescência, que é o grande objetivo. Quando você está fazendo um trabalho de evangelização, o grande momento de prova de que a educação que foi dada, que os conhecimentos que foram passados vão fazer diferença é justamente na transição para a adolescência, né? Nesse momento onde você vai ser colocado à prova, o espírito começa a retomar a sua essência milenar, né? Que ele é de fato como espírito, e aí ele vai começar a cruzar isso que ele vê, que ele sente, que ele interpreta, com toda a educação que ele recebeu. E essa educação é esse resguardo para que todas as medidas de crescimento, tudo que aquele espírito precisar fazer para se modificar, para melhorar na vida, vai utilizar para usar dali para frente. Então, o trabalho é muito feito visando preparar essas crianças mais novas para que quando chegarem além de conseguirem lidar com toda a dificuldade que muitas vezes elas enfrentam, elas já ficarem mais preparadas para a adolescência. Mas o trabalho é só para crianças pequenas? Não. O trabalho engloba também jovens, né, até a faixa de mais ou menos 17 anos, ainda no auge da adolescência, que é quando eles estão precisando de mais, quando eles mais estão precisando de informação, de ajuda para conseguir se localizar no mundo. Então, quando a gente faz um trabalho como esse, é muito importante a divisão etária e a adaptação do conteúdo para cada momento de vida, para cada grupo etário, para que você consiga ter o efeito desejado. É um trabalho que normalmente você faz com a repetição dos conteúdos ao longo dos anos, como para todos nós, né? A gente aprende por repetição, né? Então, a gente tem aquele conteúdo sendo repetido, só que de maneiras diferentes, de forma que ele possa ser compreendido nos diferentes momentos de capacidade daquele espírito. E quando você começa um trabalho desse com um adolescente já aos 15, 16, 17 anos, você tem um outro tipo de desafio, porque muitas vezes esse espírito já foi bastante afetado, já foi bastante marcado pela vida no lar, pelo seu entorno, e aí ele está naquele momento em que não sabe se continua como é, com a dor que sente, com as questões que tem, ou se ele abraça uma nova forma de caminhar, entendendo como aquilo pode ser transformador. Então, o trabalho, eu particularmente, eu trabalhei com todos os grupos, mas eu trabalhei mais, o grupo com o qual eu mais me afinizava era com o grupo maior, né, dos adolescentes, de 13 anos para frente. E ali que a gente via claramente todo o impacto que o entorno tinha tido, todo o impacto que o lar que eles tinha gerado para eles, e o confronto disso com a sua própria individualidade, como aquilo ficava latente, como existia uma mistura de inconformismo, muitas vezes de raiva, uma mistura de sentimentos que eles traziam ali para a sala, que às vezes levava meses, alguns até anos, para que você sentisse que eles estavam abertos para receber aquele conteúdo e entender o quanto aquele conteúdo poderia ser transformador na vida deles. Dentre todo o conteúdo que era trabalhado e que é trabalhado numa evangelização infantil, por ser uma casa espírita, você tem condição de trazer um elemento de conexão que normalmente não é passado, né, na nossa vida cotidiana, que é justamente você entender a influência dos espíritos nas nossas vidas, a influência da sintonia, a influência da conexão, o impacto
impacto efetivo que isso pode surgir, para que eles possam entender como que se procede essa comunicação, quando muitas vezes eles estão sob influência espiritual e quando muitas vezes os seus pais estão sob influência e alguns fenômenos e situações que acontecem nas suas casas podem estar dirigidos por espíritos que estão ali para criar desarmonia. É muito interessante perceber como essas crianças acabam agindo como vetores desse conhecimento para suas famílias. Isso era algo muito claro, porque dentro do trabalho tinha um grupo que tratava de estar em contato com os pais. O entendimento do contexto familiar dessas crianças é fundamental, porque você consegue lidar com algumas situações desafiadoras de classe que sim vão sempre ocorrer, sempre vai acontecer, e são assim, em geral, muito comuns, manifestações de agressividade, de desrespeito, de desqualificação, enfim, das mais variadas. E quando você entende o contexto de vida daquela criança, você consegue dar a assistência necessária, você consegue fazer a abordagem da necessidade daquela criança de maneira mais efetiva. Se você não conhece, não sabe que aquela criança sofre algum tipo de abuso, ou que ela é espancada frequentemente, ou que sofre um assédio moral violento, enfim, tudo que for trazer algum tipo de trauma que se reflete na ação da criança, você não consegue fazer consegue dar esse suporte. Por isso que quando a gente está falando da evangelização, a gente não está falando só de um trabalho que acontece dentro da sala de aula. Ali é o momento onde se espera uma abertura da criança para você passar o conteúdo. Mas como eu disse, cada um está no momento. Então tem crianças que claramente elas têm mais dificuldade de ter uma conexão. Isso vai sendo quebrado com o tempo, elas vão confiando, elas vão passando a amar o grupo, a casa, os evangelizadores de uma maneira diferente. E é muito gratificante você conseguir assistir a transformação dessas crianças, né? Para quem tem um trabalho com evangelização e ver aquela criança chegando com 5 aninhos, às vezes assim, explodindo de energia, correndo para lá e para cá, muitas vezes mais agressiva, e o tempo vai passando, aí passam alguns anos e você vê que aquela criança que tinha o potencial de viver a vida de uma maneira mais desafiadora, ela conseguiu se transformar e se converteu num adolescente mais consciente, num ser humano, ali, num embrião de um adulto mais consciente, completamente transformado e muitas das vezes muito grato. Assim, eu tive o prazer de dar aula para algumas crianças que se tornaram pais e eu pude encontrá-los ali, eu os vi em momentos diferentes da vida, até poder encontrar, dar um abraço e ver que eles tinham se transformado em pais e que eles tinham conseguido quebrar um ciclo negativo que acontecia nas suas famílias já de algumas gerações. Problema de maus tratos, problemas com vícios, e aquele menino conseguiu quebrar isso e conseguiu construir a família que ele gostaria de ter tido. Então, esse poder transformador é algo que também é muito proposto dentro do trabalho, né? Porque eles conseguem entender que eles são agentes ativos da construção dos seus próprios futuros, por menores que sejam. Mas eles começam a entender que eles não são vítimas para todo e sempre daquela situação, que eles podem construir um futuro diferente, que eles podem viver de uma forma diferente, que eles podem ser os pais que eles não tiveram para si. Depois, certamente, com maturidade, eles vão entender o porquê que aquilo aconteceu. Mas esse poder que você dá a essa criança, dela poder construir, transformar seu destino, é algo que é muito, muito poderoso. Então, quando você olha para o trabalho como um todo, de maneira transversal, desde as pessoas que estão auxiliando ali administrativamente para que o trabalho possa acontecer, e são muitos os papéis que estão envolvidos, e um grupo que fala com os pais, que capta as crianças, um grupo que está em contato com os pais, porque também é muito comum você ter algumas famílias que estão passando por momentos muito delicados e que esse
esse grupo da evangelização acaba sendo um canal para com a casa, para com a ajuda, ou mesmo a própria pessoa acaba sendo um facilitador, uma pessoa para dar um suporte para aquela família, pelo menos para encaminhamento, para que eles saiam de um momento de crise. É muito comum isso acontecer. Então, o trabalho, ele não se resume de fato à sala de aula, ele é muito mais amplo que isso. Obviamente que estou falando só do trabalho de nós, dos encarnados, né? Quando a gente olha e fala assim, ah não, tem uma pessoa que vai receber as crianças na porta, vai ficar ali meio tomando conta para que não entre ninguém para bagunçar, para tumultuar o trabalho, as pessoas que vão cuidar e preparar os lanchinhos, a encaminhar as crianças, a recebê-las com carinho, as pessoas que vão preparar as salas, as pessoas que vão preparar as aulas, as pessoas que vão dar as aulas. Todo esse grupo está trabalhando, né, de forma muito sincronizada para trazer um resultado. Mas nós sabemos que acima de tudo tem todo o trabalho da casa, né, o trabalho da casa espírita, da espiritualidade que está ali cuidando individualmente de cada uma das crianças, fazendo um trabalho de preparação, um trabalho muitas vezes ali, estão recebendo passe, estão recebendo boa influência, estão tendo corte corte da ligação com entidades negativas, e estão trazendo condições dessa criança levar essa energia boa, esse conhecimento para suas casas e serem multiplicadoras, que é algo muito recompensador de se ver também. Você vê que a casa foi transformada por aquela criança, por aquele trabalho que muitas vezes começou simplesmente motivado por uma sacolinha. A família mandou a criança lá, muitas vezes, e é o que mais acontece, pessoal. O público, essas crianças que vêm para os cursos, a grande maioria não é espírita. A grande maioria vem de outras religiões. Então, existe ali um cuidado a se tomar para se lidar com os assuntos, para que você não agrida toda a referência que aquela criança já traz e tem em casa, porque você precisa da colaboração dos pais, você precisa que os pais estejam juntos ali, ou pelo menos que eles não criem uma resistência, né? Uma impedância para que aquele trabalho ocorra da melhor maneira. Então, você tem que passar os conteúdos espíritas e sempre respeitando o ponto de vista e referência daquelas crianças, que via de regra é diferente. E aos poucos, isso vai sendo levado para suas casas, né? A ideia do evangelho no lar, a ideia da oração, a ideia do poder transformador da oração, a ideia do socorro que a oração pode trazer para nós. Tudo isso vai sendo levado para casa a conta-gotas e vai promovendo mudanças. Então também é comum os pais procurarem e falarem assim, mas como é que é isso do evangelho no lar? Você tem alguma coisa, tem um roteiro, como é que faz? E aí as famílias vão pouco a pouco experimentando esse trabalho milagroso, né, do evangelho no lar, com relação à sua limpeza, com relação ao preparo do lar para que tudo ocorra com proteção, com uma energia harmônica, que é tudo que eles buscam no final das contas, né? Então, esse trabalho, ele é um trabalho muito amplo, que conta com o concurso de muitos espíritos ali para que ele se processe. E ele pode ter como desdobramento uma mudança na própria, não só no entorno mais amplo, mas como eu disse, na sociedade como um todo, preparando os cidadãos que a gente espera poder ver, né, no futuro, que são os cidadãos com os quais nós vamos interagir, nós mais velhos, e eles tomando conta da sociedade, né? Vai chegar um momento que a gente vai sair de cena e vão ser eles que vão dar sequência ao mundo, vão continuar dando sequência à estruturação da sociedade. Uma questão forte que é endereçada diretamente com esse trabalho é, por exemplo, a resolução de conflitos, né? Você ensinar a criança a lidar de uma maneira diferente com os desafios que eles têm no sentido de agressão, no sentido de, inclusive, principalmente,
parte dos pais, né, do que eles queriam receber e não recebem, dando-lhes entender que aquilo que era proposto para eles, que eles não estão esquecidos por Deus, aquilo que eles estão sendo atendidos e que eles podem ser mais atendidos, que eles podem ser coadjuvantes na mudança das suas realidades de uma maneira muito clara, de forma que eles avançam pela vida olhando as questões todas de uma maneira diferente e contaminando, no bom sentido, todo mundo que está no seu entorno. Então, assim, quando você estrutura um trabalho desse, os benefícios vão ser trazidos, mas você precisa estar preparado para todas as dificuldades que você vai provavelmente enfrentar. Porque, como eu disse, algumas famílias elas têm pontos de vista diferentes. Então, essa criança vai sofrer uma impedância, ela vai sofrer um choque ali, que ela recebe um conteúdo aqui na casa espírita, aí ela vai para a casa dela e vive uma coisa diferente. E isso vai acontecendo gradualmente, né? E a gente vê que muitas vezes ocorre o poder transformador nas casas das crianças, e muitas vezes não. Muitas vezes existe uma resistência. Então, tudo isso tem que ser trabalhado com muita tranquilidade, porque independente dessa criança ter o seu papel de vetor dentro da sua casa, o trabalho é com ela, é para ela. E a gente pode receber como bônus a transformação do lar. Você tem que estar preparado para a impedância que a família pode trazer ao trabalho. Você manter a criança interessada talvez seja o maior desafio, né? Porque a criança chega na sala, sábado, domingo, né? O trabalho aqui na casa vai ser de sábado. Então a criança, puxa, sábado de manhã, queria estar fazendo outra coisa, né? Você conseguir engajar a criança no trabalho, fazer com que ela tenha prazer de vir e entenda como aquilo lá faz bem para ela, se sinta bem ao estar aqui, se sinta acolhida, se sinta encaminhada, se sinta educada, né? Ela está recebendo algo de importante para a sua vida, é fundamental para você conseguir manter esse engajamento. Então, pessoal, existem muitos pontos de vista para poder deixar claro o quão importante esse trabalho é para o nosso Brasil, principalmente, né, como um todo, né, já que nós somos a pátria do Evangelho e nós somos o berço, né, o país que tem, onde a doutrina floresceu. Então é onde a gente consegue ter melhores resultados, aí, criando um grupo de espíritos mais conscientes que vão poder construir esse futuro que a gente almeja, né? Então aqui na casa, pessoal, esse trabalho vai ser executado, vai começar, se tudo der certo, se Deus quiser, a partir de março. A gente está se estruturando para isso e como tal existe espaço para contribuir de muitas maneiras. Então, para aquelas pessoas que acreditam nesse tipo de trabalho, que acreditam no poder transformador, que acreditam na importância desse trabalho, existe espaço para colaborar de diversas maneiras, direta e indiretamente. A pessoa pode trazer sua capacitação como evangelizador, com conhecimento da doutrina espírita, quem já fez curso, quem já se preparou para poder passar esses conteúdos para as crianças, para quem tem um conhecimento ainda mais preferencialmente pedagógico, para poder passar esse conhecimento, existem os papéis de evangelizadores. Para as pessoas que estão estudando, que estão ali ainda num processo, estão adquirindo conhecimento, ou mesmo que ainda estão só no começo, mas têm muito amor, muita boa vontade, existe o papel de auxiliar de classe, para auxiliar durante as aulas, que as crianças em geral têm bastante energia, que fica ali um ambiente bastante agitado, faz muita diferença ter essas pessoas juntas. Papéis administrativos dos mais variados, desde uma pessoa que pode se dispor a ficar durante o período das aulas ali, meio que tomando conta do que está acontecendo, fica na portaria, fala com um, fala com o outro, pessoas que preparam os lanchinhos, pessoas que buscam doações, que captam doações, que conseguem, eu consegui um convênio ali com o mercado, eles vão doar um presuntinho para colocar um queijinho para colocar no lanchinho, o seu José da padaria vai doar o pão, enfim, toda articulação que puder ser feita em torno desse trabalho vai ser útil.
Às vezes a pessoa não tem condição de estar aqui fisicamente nesses 2 finais de semana, nesses 2 sábados, na parte da manhã, para poder colaborar, mas ela pode estender, ela pode com seus contatos, né, trazer algum tipo de aporte. Ou se a pessoa não tem contato, não consegue ajudar, mas consegue ajudar com doação, também vai ajudar muito para comprar material escolar, para criar toda a estrutura para isso daí, para comprar os alimentos, enfim. Para aquelas pessoas que acreditam no poder transformador desse trabalho, fica aí o convite para vocês poderem interagir com a casa, darem a sua contribuição na medida da possibilidade de cada um. E para isso vocês podem inclusive entrar em contato no WhatsApp da instituição, né, demonstrando o seu interesse, que isso vai ser encaminhado para que a gente possa conversar qual que é a melhor maneira, qual a maneira possível para cada um poder estar colaborando com esse trabalho. Vai ser muito bom poder contar com vocês. A gente já tem algumas pessoas que estão disponíveis, já se disponibilizaram a fazer parte do trabalho. Vai ser um grande prazer poder aumentar esse contingente, ter mais pessoas para criar uma musculatura aí para tornar esse trabalho um trabalho bastante grande e relevante dentro da casa. Eu queria agradecer a todos aí pela paciência, pela atenção, e eu me coloco à disposição aí para falar sobre o tema, para quem tiver alguma dúvida a mais, para quem quiser entender um pouquinho mais do trabalho, fico à disposição para a gente conversar aí depois no cafezinho, tá bom? Então, muito obrigado e bom fim de semana a todos.